Escorpião, vamos começar o ano de 2026 com leitura de tarô comigo, Escorpião? Vamos! Se você não me conhece, sou a Tawane, seja muito bem-vindo. Para quem já é de casa, sabe que eu estou há um longo tempo sem gravar vídeos, né? Às vezes é necessário. Se, como eu falei em algum outro signo, a gente precisa arrumar a casa, a gente passa por reformas, né? Usando a casa como uma metáfora, claro, né? Não é literal, mas entendendo que tem que fazer sentido, né? Então, enfim, agora sinto que podemos retornar. Então vamos, né? Retomar ou retornar. Vamos comigo? Vamos entender uma mensagem para 2026, né? Pretendo estar aqui em outros momentos, então a gente vai transitando pelas energias, mas vamos trazer uma mensagem já inicial. E para partir da mensagem inicial, vamos partir do momento atual de vocês, e aí sim a gente depois vai para a mensagem, certo? Vamos entender então, claro, importante lembrar antes de começar, né? Algumas ressalvas. Leitura coletiva, não é individual, então adeque e adapte a sua realidade, se faz sentido para você ou não. Se não, ouça outros vídeos, volte outro momento, pode ser que aí se conecte com você se essa mensagem não sentir, né? Se não sentir, não ressoa, não faz sentido. De repente, olha outros aspectos importantes do mapa natal de vocês que muitas das vezes outros signos acabam ressoando mais, certo? Então vamos, sem mais delongas, agora sim acho que podemos adentrar a mensagem. Qual que é o momento atual de quem está se conectando a esse vídeo, né? O escorpião e a escorpiana que chegar aqui, do que a gente está falando. Nossa, essa carta já vinha enquanto eu embaralhava no outro tarô, mas aqui a gente está falando de um 6 de copas. A gente está falando de nostalgia, de encontro com o passado, e era essa mensagem que me veio, né? Enquanto eu embaralhava, eu falei, nossa, mas a gente está falando de presente, a gente está falando de adentrar um novo começo, mas a gente está tendo que olhar, enfim, né? Vocês estão olhando ou precisam olhar para esse passado, que pode ser bom, não importa, não estamos dando esse valor, esse juízo, justamente de falar assim, então, mas a gente tá adentrando em 2026, eu não quero falar de passado, ou para algumas pessoas, não, a gente precisa olhar para isso, não importa. Importa que o momento atual é esse, eu estou aqui nesse lugar ainda de que tem coisas no meu passado que me lembram, que me remetem, que me trazem à tona questões. Então vamos lá, né? Vamos entender o que a gente tá falando aqui. Gente, minha cabeça começou a coçar, não tava com essa cabeça coçando não, hein? Então tá, vamos lá. 3 de ouros. A gente pode estar falando de coisas de partilha, né? Desde partilha de herança, de bens, de coisas materiais, claro que sim, porque a gente tem um naipe de ouros, onde a gente está falando do concreto, do palpável, do material, mas também a gente pode estar aqui olhando, né, que tem um adulto e uma criança, e um adulto e também uma criança. Então a gente pode estar falando de algo que está se passando de geração para geração. Eu posso estar aprendendo agora com o que eu estou vivendo, mas porque isso me remete a algo do passado, ou está fazendo vocês vincularem, olharem isso, né? Os aprendizados do passado com o de agora, se eu estou repetindo, se eu estou repercutindo, se antes eu ensinava, hoje eu aprendo, ou se eu estou aprendendo com alguém do meu passado. Então tem essas várias possibilidades, adeque e adapte a sua realidade, certo? O que mais então? Qual que é o momento atual do escorpião que chegar a essa leitura, que se conectar? Qual que é o momento atual? Rainha de espadas. Calculistas, nesse dar aqui, receber ensinamento, nessa partilha, nesse olhar, quando eu olho para o meu passado, eu tô olhando mais friamente, mais calculosamente? Pode ser. Mais estrategicamente, eu não digo, pode ter um lado frio no sentido negativo, mas um lado de estratégia também no sentido de trazer um raciocínio para não me deixar levar pelas emoções que o passado pode ocasionar, né? Porque 6 de copas, então copa é emoção, então tem um lado emocional que mexe comigo, mas tem um lado material, físico, que também acontece. Tudo isso eu preciso ter um discernimento, né? Para não me deixar levar, não me deixar perder, também não ser injusto, injusta com a situação, com o momento que vocês estão passando, né? Então, aquele velho ditado de equilíbrio entre razão e emoção, seja porque no passado eu já fui mais emocional, eu deixei o meu racional de lado, hoje eu tô colocando mais em prol os ganhos que eu vou ter desse trabalho, desse passar para frente algo, de ensinar, ou de aprender algo, né? Tá, eu tô aprendendo algo, mas isso também tem que ter algum valor
para mim que faça com que eu tenha uma praticidade, uma estratégia, um raciocínio, enfim. É isso. Mais uma carta, então, só pra gente complementar esse momento atual. 8 de espadas. Olha só que interessante, né? Eu falo que tem que ter um raciocínio, tem que ter uma clareza, tem que ter uma frieza, uma estratégia, justamente porque talvez eu esteja aprisionado, né? Aprisionado nas próprias questões. Eu fico dando voltas e voltas e voltas e não consigo entrar em um consenso entre razão e emoção. Eu me aprisiono em pensamentos e eu fico num looping, né? Do que eu posso passar, o que eu não devo, né? Porque tem esse compartilhar, esse 6 de copas, que é essa nostalgia. Então, na minha época era assim, ou no passado era assim, agora, e como que a gente tem esse jogo de cintura? É um papo complexo, sim, não vamos adentrar, vamos ficar aqui elaborando isso, porque a gente vai demorar muito no vídeo e vamos seguir com a leitura. Mas pode ser importante para vocês fazerem essa elaboração, para quem ainda tá nesse 8 de espadas aqui. Né? Então, assim, às vezes uma leitura individual, às vezes um processo terapêutico, um acompanhamento, né? Para que vocês tenham lucidez, clareza e saiam de um estado de dormência, de dor, de aprisionamento, né? Porque aqui a gente pode estar falando, assim, de crenças que fazem com que a gente fique preso num certo estágio da vida, né? Eu já cresci, eu já evoluí, mas eu ainda tô lá no meu passado, em algum aspecto da minha vida. Seja o que eu não aprendi do meu passado, que ainda me dói, que ainda né, eu sofro com isso, eu preciso aprender hoje, eu preciso, então, às vezes, me colocar nesse lugar de aprendiz, eu preciso ter alguém também que me oriente, por isso que eu falava, às vezes é necessário uma pessoa, uma leitura individual, não sei, uma conversa. Essa rainha de espadas também pode ser alguém fazendo esse papel na vida de vocês, pode ser também, né? Então tá bom. Vamos entender agora, partindo disso, qual que é a mensagem para 2026, né? Se a gente vai continuar aí elucidando, esclarecendo isso, ou se não, né? Qual que é a mensagem geral para 2026 para Escorpião? Vamos lá, Escorpião, se estiver fazendo sentido, já sabe, curta, compartilha, fica comigo, né? Acompanhe os próximos vídeos para que a gente crie cada vez mais essa conexão, para que isso faça sentido, né? Não seja só a todavia da mão única. Mas vamos lá, mensagem para 2026, qual que é a mensagem? Cavaleiro de Ouros. É o tal do devagar, se vai longe, devagar, às vezes a gente conquista, conserva, mantém, né? Então tem uma coisa também de se estou passando um legado ou se estou recebendo um legado apenas agora, se estou agora tendo que lidar com questões do passado, olha quanto tempo a gente passa ao longo da vida aprendendo, né? Galgando para chegar em algum determinado ponto, para quebrar com determinadas amarras. Tá, qual que é a mensagem então para 2026? Além desse devagar, você vai ao longe, quis vir como obstáculo, mas não, acho que só porque esbarrou na minha mão, um pajem de copas, né? Aqui a gente pode estar falando de imaturidade das próprias questões emocionais, por isso que vocês estão indo devagar, pode ser. É uma carta que fala de maturidade, mas a gente também pode trazer o ar da jovialidade, como eu falava, do aprendiz, né? Se eu estou me vendo nesse lugar de estar me sentindo como um iniciante, ou como um aprendiz mesmo. São dois jovens, né? Apesar do cavaleiro já ter uma certa experiência, a gente percebe pelo próprio semblante que ainda tem uma jovialidade, assim como aqui um pouco mais, né? E aqui a gente tá falando de copas, então mais ainda, porque aqui ainda tem uma estabilidade, uma segurança, algo mais concreto e palpável, no sentido aqui a gente ainda tá experimentando, eu tô entrando em contato com as emoções, para então poder adentrar a esfera mais palpável. Uma coisa tem que andar com a outra. Que bom que assim vieram as duas cartas juntas, né? Mostrando também esse equilíbrio. Mas vamos lá. Vamos entender mais um pouco. Então, mensagem para 2026 para Escorpião. Era a coceira na cabeça, agora é o nariz, né? Então tá bom. A carta da força. Eu preciso ser... me veio aquela música, é preciso ser... Da Elis Regina? É preciso ser valente, forte, preciso ter disposição. Eu não me recordo agora, nossa, e é uma música bem... É preciso estar atento e forte, não há tempo de temer a morte. É isso que me veio com essa carta da força.
Acho que só por isso já basta, né? Mas vamos continuar. Vamos entender um pouco mais. É necessário, né, essa coragem que às vezes só o jovem tem de enfrentar, né? A sabedoria, a maturidade, muitas das vezes faz com que a gente tenha mais cautela de arriscar algumas coisas. Às vezes o contrário acontece, claro, mas é muito mais comum a gente visualizar o jovem como aquele que tem mais disposição e abertura, porque com o passar do tempo a gente vai colocando mais camadas de proteção, porque a gente já viveu mais. E ao passo que, às vezes, poderia ser o contrário, né? Justamente agora que eu tenho mais maturidade, eu poderia criar mais abertura para viver outras coisas, justamente porque eu criei mais confiança em mim. Então, se o tempo das coisas, o Cavaleiro de Ouros, foi me deixando inferiorizado, é um problema, é uma questão a ser olhada. Por que as situações que eu passei, a minha mentalidade levou a eu chegar à conclusão de que é melhor eu me fechar, ou de que eu não sou capaz, e que eu acho que isso é coisa só para os jovens, porque eu já passei dessa fase, e tudo bem, tem coisas de experimentação que a gente fala, olha, deixa para o jovem, né? Mas não tem só a ver com a idade, jovialidade. Tem a ver que agora eu posso também experimentar, se eu quiser, desse meu novo olhar. Trazer a maturidade para a jovialidade, né? E trazer a jovialidade para a maturidade, que pode ser um dos grandes desafios da humanidade. Quanto que a gente ainda tem barreiras quando a gente fala, mas você com 50 anos vai fazer isso só agora? Não sei, né? E quantas vezes esse agir aos 50, 60, enfim, não importa aqui a idade, mas já pensando em outra etapa da vida, é ainda inconsequente, ainda não trouxe essa maturidade que poderia, enfim. E aí a gente vem com o As de Copas, para enfrentar as emoções, no sentido de enfrentar os medos e criar sentimentos mais nobres, né? O as, essa copa transbordante, abundante. Então, esse jorrar de um emocional que tá liberto depois de uma mente mais trabalhada, de uma mente mais lúcida, meus sentimentos também se apaziguam, né? Muitas das vezes é esse movimento primeiro, porque fazer o emocional mexer para fazer o raciocínio funcionar é muito complexo. A gente já tem que estar no nível de maturidade emocional para que o bem-estar emocional nos proporcione uma mentalidade clara, quando na verdade, basicamente, a gente está vivendo o tempo inteiro em estímulos mentais, então a gente tem que fazer esse esforço mental para trazer o nosso emocional à tona, né? Então aqui veja esse transbordar emocional, essa força de limpar as emoções, de limpar os pensamentos, de continuar avançando. Tem que ter coragem para continuar avançando emocionalmente, falando de amadurecer os sentimentos, porque a gente pode só estagnar, como eu falava, e falar, eu deixo isso para os outros, eu não vou fazer isso porque eu já passei dessa idade. Quanto que isso pode ser uma barreira, uma resistência, né? Quanto que todos nós ainda temos que aprender. Isso diz de humildade também, diz da sabedoria, claro, de não precisar entrar em todas as batalhas, muitas vezes, né? O que eu falava, o jovem às vezes entra em coisas desnecessárias. Então, já que temos alguma maturidade, que possamos escolher, mas que possamos escolher, não nos defender, possamos criar novos sentimentos, novos não, né? Não tem muitos sentimentos novos, mas limpar o sentimento nesse sentido de renovar, é uma renovação. A gente renova os votos do casamento, a gente renova os nossos votos com a gente mesmo. Então é isso que vem falando a mensagem para vocês para 2026, me parece essa renovação, depois de talvez momentos de compartilhamento, de nostalgia, de passar por um aprendizado e até um aprisionamento, né? Muitas vezes eu só me coloquei a aprender porque eu me vi preso em situações, em pensamentos, ou quanto essas situações, ou quanto precisa, né? Desenvolver novas capacidades para justamente sair de aprisionamentos, certo? Vamos finalizar com o oráculo Acredite na Sua Própria Magia, talvez uma mensagem mais breve para vocês, mas lembrem-se, né? A gente vem em outros momentos do ano e assim a gente vai construindo essa energia, certo, Escorpião? Mensagem final, então,
Oráculo, acredite na sua própria magia. Para o escorpião que tá aqui até o presente momento, fez sentido, tá ressoando. Qual que é a mensagem final? Algumas cartas já quiseram virar, mas não saltou, não virou. Vamos deixar saltar. Veio a última, saltou, né? Às vezes é tão difícil. A carta da árvore, deixe-as ir. Eu me lembrei da carta da culpa. E a minha cabeça foi tentando vincular qual que era a diferença de uma carta para outra, que às vezes o que me vem agora, o que me ocorre, é justamente também algo externo que eu posso deixar queimar. Não é, a gente não tá falando só de sentimentos, mas também de coisas, de situações, de lugares, né? Porque tem algo físico aqui, tem algo palpável, que é uma árvore. Então, e também a árvore fala desse lugar da genealogia, né? A árvore genealógica do passado. Então, o que me remete ao passado, que é concreto na minha vida, que às vezes eu percebo que eu mantenho. Às vezes, é a forma de sentar à mesa e fazer assim alguma coisa que vem do passado. Então, eu vou mudar até a mesa na hora que eu for comer para que eu não para que aquilo não me leve de volta para esse lugar, porque tem um deixar ir aqui, né? A gente tá falando de coisas que não estão fazendo sentido, né? A gente não vai mudar hábitos, alguma coisa que tem valor de alguma maneira pra gente, mas sim alguma coisa que já tá é destrutivo, né? Não faz mais sentido. Então, às vezes, já realmente já apodreceu aqui, e o que a gente precisa fazer é a poda, a limpeza, a manutenção do terreno para replantar, e aí sim, né? Cultivar. Mais uma só pra gente finalizar. Então, de todos os signos, eu tirei 2 de vocês. Não será diferente. Vamos? Você ficou comigo até agora, curte pelo menos, né? Se fez sentido, claro. A carta da torre, que veio falando desconecte-se e relaxe um pouco. Olha aí. Será que os novos sentimentos, esse aprisionamento mental, não fala, às vezes eu tô pensando num looping, numa maneira de ver a vida, e eu tô precisando também relaxar, me desconectar do que quer que seja para que a minha mente encontre paz, para que os meus sentimentos possam ficar em paz, entendendo o que é paz para vocês, né, nesse momento de vida. É isso, Scorpio. Vejo vocês numa próxima leitura, sim, é o que eu espero. Até mais, tchau, tchau.